estejam todos bem. Hoje a gente vai falar de um tema, né, que eu basicamente amo, que é a carreira do recrutador, a carreira em Talent Acquisition. E a ideia é que a gente realmente fale sobre como iniciar essa carreira e também sobre como avançar na carreira. Eu vejo que com a mudança do modelo, a gente tem muita coisa para descobrir ainda como RH e principalmente ainda não é tão claro quais são esses novos papéis que existem hoje em RHs que já fizeram a transição para o modelo. Então esses novos papéis eles não são tão claros no mercado. A ideia hoje é a gente entrar no detalhe até mesmo de quanto ganha um profissional de TA. Então vamos falar e espero que seja bem interessante para todos, tanto para aqueles que ainda não têm muita experiência em TA ou que vão começar a carreira, quanto para aqueles que já têm experiência, já trabalham na área. Então espero que seja proveitoso para todos. Eu consigo ver o chat, mas também se tiver dúvida no final eu vou abrir para a gente conversar e aí vocês podem tanto participar pelo chat quanto também abrir o microfone e fazer as suas perguntas, tá? Me apresentando aí, o Cidral já fez uma bela apresentação, então eu não vou perder muito tempo nisso, mas eu queria ressaltar, né, nesses 15 anos que eu tive a oportunidade de ver o recrutamento e seleção raiz, tanto trabalhando com divulgação de vagas em plaqueiro, divulgação de vaga em rádio, então eu trabalhei numa empresa de logística e também pude ver, né, o recrutamento e seleção raiz, e depois, né, quando eu entrei na Bayer em 2011, eu tive a oportunidade de ver já um modelo que já era mais estratégico e também de estar à frente de várias iniciativas para que a gente pudesse fazer uma mudança neste modelo de talent acquisition, né? Sair do recrutamento e seleção tradicional e ir para um modelo de TA mais estratégico. Aí eu vou falar um pouco também sobre isso. Bom, o Cidral já me apresentou, já falou das especializações, só queria ressaltar, acabei de fazer mais uma de Leanception, que é um outro framework de trabalho ágil, né? Hoje eu já trabalho usando isso na minha área e vocês podem ver que eu mudei completamente de carreira. É muito interessante falar de carreira, estando também hoje numa posição na qual eu mudei. Eu saí do RH e tem 3 anos que eu fui para o negócio, né? Eu estou no negócio da Bayer Agro, trabalhando na estrutura de supply chain, que basicamente tem 3.000 pessoas na América Latina. É uma mega estrutura super complexa e hoje eu estou à frente de 2 áreas dentro da diretoria de estratégia, que é a área de capability, que é uma área que cuida da universidade corporativa para a supply chain, e também uma área de gestão de portfólio de projetos. Então, estamos aventurando aí e construindo novas capacidades. Eu acho que isso diz muito da minha carreira. Vocês viram lá uma pós em educação corporativa, um MBA em agro, e eu sou, né, um grande praticante de lifelong learning, ou seja, a gente está aprendendo o tempo inteiro e a gente não para de aprender. Por isso que eu sou muito fã de ter diferentes conhecimentos e não ficar só dentro de uma caixinha. Apesar de eu ter caixinhas, né, que eu amo, como é o caso de Talent Acquisition. E importante, né, para quem estiver aqui nessa live, hoje eu vou fazer um sorteio, tá, de um livro. Então, o primeiro colocado, a gente vai ter um quiz, obviamente, não é nada assim do tipo, vou fazer um sorteio com números, vocês vão ter que responder perguntas. Fiquem atentos aos slides, porque, ó, o Jaime já falando aí que quer o livro, então uma dica, fiquem atentos aos slides, porque algumas das perguntas, as respostas estão nos slides. Então, fica aí de olho, faça as anotações e depois a gente vai entrar ali no Mentir. Se você já quiser deixar aberto, ele ainda não está funcionando, eu só vou fazer isso no final, tá? Mas se já quiser deixar aberto, só usar aí o QR Code no celular com a câmera ou acessar o site elementir.com com este número. Depois eu volto nesse slide para quem não conseguiu anotar a tempo. Bom, eu vou trazer aqui um vídeo super rápido falando justamente da mudança do modelo tradicional de recrutamento e seleção para o modelo de TA, porque é a base, inclusive, da carreira que a gente vai conversar, que é a carreira do profissional de Talent Acquisition. O Talent Acquisition Honeycomb, ou seja, favos de mel, é uma estrutura de trabalho que eu desenvolvi para certificação e também está no livro de Talent Acquisition. E ele basicamente ajuda a gente a entender toda a estrutura do que é TA, mas também o próprio curso, a própria certificação está moldada nessa estrutura. Então, dentro dos favos, a gente vai achar vários temas, inclusive recrutamento e seleção. É muito comum essa dúvida entre o que é recrutamento e seleção e se tem diferença para talent acquisition. E também é muito comum ouvir
que Talent Acquisition é um nome bonito em inglês, né? Uma gourmetização. Que coisa, né? Gourmetização. A gente estuda, trabalha anos e anos, e a nossa área é chamada de área gourmetizada de recrutamento e seleção, né? E esse é um grande desafio, porque não basta você mudar o nome. Ah, a gente é área de recrutamento e seleção, agora a gente é TA. Não basta mudar o nome. Vocês vão ver que isso é realmente uma mudança na cultura dentro do RH, especialmente na área de TA, é uma mudança de postura, é uma mudança de estratégia. Então, realmente não basta O só Talent mudar o nome. E é interessante, né, porque durante o coronavírus a gente teve um papel fundamental da área de TA e a área de TA ela teve realmente um impacto forte quando a gente teve o começo aí da pandemia. Eu fiz uma pesquisa, até publiquei no LinkedIn na época, que foi de fato qual foi o impacto do coronavírus na área de TA. E é interessante ressaltar alguns pontos aqui para o profissional de TA especificamente. Primeira coisa que a gente viu é que nessa pesquisa teve mais de 100 respondentes de grandes empresas. 68% das pessoas disseram que tiveram congelamento de vagas e algumas chegaram a ter 100% de congelamento de vagas durante o começo da pandemia. E depois que a gente viu que o negócio não ia voltar exatamente como era anteriormente, é que as vagas foram sendo descongeladas. Então imagina uma área de TA, né, lá com as suas 50 vagas por mês, tem área que tem 100, 200, dependendo do volume e da época do ano, né? Imagina de uma hora para outra congelar tudo, né? E como fica o profissional de TA sabendo que o seu trabalho está boa parte congelado. Então esse foi um ponto muito importante, né, de turnaround para os recrutadores, que é como se reinventar. Houve sim algumas empresas que tiveram que fazer basicamente, né, uma reengenharia, mudar a estrutura, diminuir a estrutura. Então foi uma área impactada pela pandemia e, ao mesmo tempo, o recrutador ele teve que se reinventar. Se antes, né, o recrutador da área de TA ou da área de recrutamento e seleção não utilizava muito as ferramentas online para fazer uma entrevista por vídeo ou para fazer testes e tal, a pandemia veio justamente, né, para ajudar, não diria ajudar, né, porque a pandemia foi muito ruim, obviamente, para o mundo, mas ao mesmo tempo ela acelerou a transformação digital dentro do RH e também dentro da área de TA. Tanto que antes da pandemia, 76% dos participantes já usavam algum tipo de ferramenta, um Skype, um Teams, para fazer uma entrevista. E a gente percebeu que durante a pandemia, as áreas de TA começaram também a olhar outros tipos de solução. Então, plataforma de entrevista, teste online, tinha muita empresa que nem tinha, né, era só realmente uma entrevista. E foi interessante de ver, né, que era um mercado já emergente, que eram as startups de talent acquisition, startups de RH, que são chamadas de HR Tech, né? Durante a pandemia elas tiveram crescimento, porque tiveram também muita procura por conta das empresas perceberem a necessidade de adaptar as suas soluções para o virtual. Isso também impactou outros temas, inclusive um que está ligado com o TA, que é a parte de onboarding, de admissão. Então, a gente também viu que as empresas tiveram que se atualizar muito rápido, inclusive com entrega de documentação online, né, não mais entregando fisicamente no RH, e até mesmo com contrato de trabalho digitalizado, né, finalmente. Essa sempre foi uma briga de algumas empresas que já tinham o processo de admissão digital, mas o contrato, por questões de lei, ainda era físico, né? E acho que a pandemia acelerou isso. E tudo isso também mostra uma mudança no perfil do profissional de TA, que é muito importante ressaltar. Aqui a gente teve que reagir. Algumas empresas já estavam preparadas para isso e tiveram menos dificuldade de se adaptar à pandemia. Mas esse é um ótimo exemplo de como uma área de TA precisa avançar e precisa ser mais proativa do que só reativa. Porque as empresas que foram 100% reativas, tenho certeza que tiveram aí um longo caminho e um sofrimento grande, né, para conseguir se adaptar àquilo que a pandemia trouxe, né, que é essa nova forma de trabalhar, são essas novas formas de trabalho. Falando do perfil hoje do profissional de Talent Acquisition, a gente tem uma série de competências que são super tradicionais. Tem um livro que eu adoro, que é da Valnice Almeida, está aqui embaixo, é um livro de 2004, que fala sobre seleção, né? E ele foi um dos livros que eu usei também como referência bibliográfica do meu próprio. E ela traz as competências que são básicas para um profissional de recrutamento e seleção, como conhecer o negócio, conhecer o mercado de trabalho, estar em contato com os clientes, estar próximo do negócio, buscar aperfeiçoamento
e é interessante porque muitos profissionais de TA não têm formação nenhuma em TA. São profissionais que veem a área como porta de entrada, às vezes se apaixona, às vezes não, vai para uma outra área, mas a área de recrutamento e seleção ainda é tida hoje como uma área de porta de entrada por muitos profissionais. E, consequentemente, não é uma área que tem tanto glamour, né? Então não tem tanta formação, treinamento profissionais. São geralmente profissionais que aprendem por osmose, né? Dia a dia, aprendem ali batalhando, e essa é uma constatação que a gente precisa de fato pensar no modelo de talent acquisition, porque quando a gente olha para o modelo 70-20-10, ou seja, 70% que a gente aprende dia a dia, 20% feedback e interação, 10% a parte teórica, cursos e treinamentos, o profissional de TA também tem essa necessidade. Então, o que a gente tem feito hoje na Sustentare também é um esforço de fato para apoiar as organizações para formar melhor os profissionais de talent acquisition, porque a gente sabe dessa deficiência que existe no mercado em termos de competências, em termos de 10% para esses profissionais. Fazer benchmarking, networking, que é extremamente importante para um profissional de TA, né? Ter uma rede de relacionamento para que esse profissional consiga achar profissionais facilmente, desenvolver novos processos e procedimentos na área e estar atualizado. Com a leitura que inclusive é extremamente escassa, né? Detalhe. A essas competências, eu até adiciono no livro algumas competências novas que são importantes para o profissional de TA de hoje, né? Para o profissional que lida com várias frentes que não é só mais recrutar e selecionar. Hoje é importante pensar em competências de fundação, algumas que são avançadas e algumas que vão diferenciar esse profissional em relação aos demais profissionais do mercado. Então, o guardião da experiência do candidato, né, isso é super óbvio hoje em dia, a área de TA ela precisa cuidar dessa experiência, porque sem prover uma boa experiência, a probabilidade da gente transformar um candidato em um cliente insatisfeito é grande. Ainda mais se a empresa que você trabalha, ou se a empresa que você almeja trabalhar, for uma empresa B2C. Ou seja, ela tem clientes diretos. Então esse cliente ele vai ver a experiência no processo seletivo e essa pessoa vai pensar duas vezes se ela continua comprando os produtos daquela empresa com base na experiência dela no processo seletivo. Isso é real hoje. Até porque hoje o candidato tem muito mais poder na ponta dos dedos do que teve no passado. Hoje a pessoa pode entrar nas redes sociais e fazer uma reclamação e ter de fato um prejuízo para a imagem da empresa. A pessoa pode entrar no Glassdoor, postar a experiência dela do processo seletivo. Então hoje a reputação da empresa ela está muito em pauta. Né? Por isso que é importante que o profissional de TEA tenha essa visão de que candidato é potencialmente também cliente. E não é só por causa disso, mas é uma questão também de empatia básica. Vamos prover uma boa experiência para o nosso candidato. Né? A gente gostaria que fizessem o mesmo, né, em termos de empatia conosco. Imagina você, como profissional de RH, vai lá naquele processo seletivo que tem 2 horas de teste online, 4, 5, 6, 7 etapas, um monte de entrevista, entrevista regional com global, e é 2 meses de processo seletivo. Né? Imagina se isso é uma boa experiência hoje para você. Né? Se não é para você, quem dirá para uma pessoa do mercado de uma outra área. Ter olho de alha, né, que é aqui a gente está falando basicamente do processo de sourcing. O sourcing, basicamente, é um processo que as consultorias de headhunting já fazem há muito tempo, desde os anos 70, desde os anos 80. O sourcing é você fazer proativamente a busca de pessoas no mercado, é você construir pipeline de talentos para sua empresa, sem necessariamente ter uma vaga aberta. Então, ter o olho de águia aqui no caso, essa competência ela diz respeito a você ser proativo no mercado e não mais só abrir vaga e esperar que as pessoas se candidatem. O trabalho de sourcing é uma das bases de uma área de talent acquisition, que vai realmente diferenciar um profissional de recrutamento e seleção de um profissional de TA. Ser marqueteiro, e tem uma frase que eu gosto muito, é que se você hoje trabalha em TA e não sabe ou não quer fazer marketing, talvez você esteja na área errada, porque TA tem muito a ver também com isso. Vide o Employer Branding, que é como você realiza ações de publicidade focadas em atrair pessoas para sua empresa. Né? Então, tem muito hoje de ser marqueteiro. E o Employer Branding, as pessoas se enganam, elas acham muitas vezes que é só fazer uma grande campanha de programa de estágio, programa de trainee. Não é só isso.
Hoje, o que o recrutador fala numa entrevista também é employer branding, porque o candidato ele vai decidir se ele vai ou não, também com base naquilo que ele está ouvindo do recrutador, da recrutadora. Workforce Planning é uma outra competência essencial para uma área de TA, tal qual hoje muitos RHs ainda patinam nesse tema. O planejamento da sua força de trabalho basicamente consiste em você entender quais são as necessidades de negócio, você faz uma análise do ambiente, do seu mercado, como que sua empresa vai estar daqui 5 anos, daqui 10, e você pega uma série de informações para que isso também reflita na estratégia de pessoas, na estratégia de RH. Então, o Workforce Planning é você acompanhar essas mudanças do seu mercado, da sua empresa e adaptar a sua estratégia de TA para isso. Muitas vezes, você vai dividir a sua estratégia de TA em alguns produtos de acordo com a complexidade da vaga, a quantidade de candidatos para aquela posição que existem no mercado, a quantidade também de conhecimento que aquela posição demanda e quão raro é a gente conseguir fechar a vaga em um mês, 2 meses. E, obviamente, o impacto que aquela vaga tem no negócio. Então, você constrói uma matriz e você divide os seus produtos e, inclusive, a estratégia para determinadas posições. Então, isso é o começo do Workforce Planning. Só que ele vai muito além. Ele vai, inclusive, pegar temas que não têm a ver necessariamente com TA, como, por exemplo, o planejamento de sucessão. Mas é importantíssimo que um profissional de TA tenha essa visão e conheça esses conceitos, porque a área de TA ela precisa estar conectada com outras áreas de RH, né? Porque todas elas têm impacto no planejamento da força de trabalho. O mindset digital, que também parece super óbvio, mas a gente ainda está aprendendo, né, como sociedade, o que, que é isso. A transformação digital ela veio sem manual passo a passo e ela é muito ampla. Né? Para cada empresa, ela inclusive pode ser uma coisa completamente diferente. Então é importante que o profissional de TA ele tenha o básico, pelo menos, do mindset digital e entenda como a empresa e como a sua estratégia está sendo desenvolvida nesses quesitos, até porque a própria área de TA também tem passado por muita transformação, em termos de ferramentas, em termos de digital, por isso que é importante o profissional também estar alinhado com isso. Mídias sociais, então aí a gente está falando de como você adapta suas estratégias também de acordo com o perfil dos seus candidatos. Hoje tem até recrutador buscando gente no TikTok, né, especialmente Tech Recruiter, ou às vezes até em canais específicos e outras redes sociais não tão conhecidas, como não tão conhecidas, né, do público talvez mais leigo, mas quem gosta de jogar tem a Discord, você tem aí outras redes sociais que os recrutadores até metem as caras ali porque acham as pessoas certas ali para a parte de tech, né? E isso vale para qualquer área, né? É importantíssimo hoje a empresa e especialmente o RH, né, saber se comunicar bem com os candidatos, porque aquele muro que existia entre o candidato e a empresa, o candidato não quer mais. Então é a gente que vai precisar se adaptar e entender que o candidato não quer mais ficar sem resposta do processo seletivo, que essa pessoa ela quer saber se a empresa interage, se ela responde. Então tudo isso também é importante na experiência. E por fim, e não menos importante, People Analytics, que é um tema ainda que os RHs estão engatinhando na sua grande maioria, até porque esse é um tema também de negócio. Então não é possível que o RH esteja num nível mega avançado de Analytics se a própria empresa deste RH não está, porque isso também é um tema de negócio. Né? Hoje as empresas têm usado dados para tomar melhores decisões para se manterem competitivas, para melhorar a experiência do cliente. E o RH ele tem que surfar também nessa onda. Mas é importante reconhecer onde está, né, e onde a gente está projetando que estamos. Eu falo isso porque é muito comum hoje, em palestras, congressos do tema de People Analytics, você vê casos incríveis, né, de palestras incríveis, e falando de futuro, e falando de dados, e na hora que você pede de fato o case que aquela empresa tem, você ouve um, não, veja bem, a gente ainda não está lá, isso aqui é aspiracional. Então tem muito hype em relação ao People Analytics, mas efetivamente casos são poucos. E esses casos que são poucos estão em empresas nativo digitais, em bancos que também já têm trabalhado muito a parte de dados e algumas poucas exceções de empresas de outros setores. Aí a pergunta que fica, né, depois de ver esse milhão aí de competências, será que é possível um profissional ter todas essas competências bem desenvolvidas? Na minha visão, não. É importante que na estratégia de talent acquisition, o líder da área ou a líder da área consiga compor uma equipe
que tenha essas múltiplas competências. Não é achar um unicórnio que vai ter tudo. É você compor a sua equipe com essas competências. Essa é uma das melhores formas que você vai ter, de fato, de começar a transpor a sua área de recrutamento e seleção para uma área de TA. Né? Considerar não só as competências tradicionais, mas também ter uma equipe e fazer o seu próprio workforce planning com base nessas competências que a gente tem visto hoje, que são muito importantes para quem trabalha nessa área. E aí eu falei, né, de Talent Acquisition e tal, para quem ainda não conhece, esse daqui é o Honeycomb, que é o modelo que eu propus no livro de Talent Acquisition, e também a base da certificação que a gente tem. E também vocês vão ver na pós, quem vai fazer a pós aí de RH Ágil da Sustentare, também tem um módulo de Talent Acquisition. Isso daqui não é um passo a passo, pessoal. Isso daqui é uma estrutura de trabalho, é uma estratégia. Então aqui vocês estão vendo uma série de favos e eles podem inclusive estar acontecendo simultaneamente. Eu não vou detalhar 100% do que está aqui, mas é só para dar uma visão geral para vocês que tudo começa na estratégia do negócio, que tem que estar super bem definida e o RH tem que estar conectado com isso. O RH estratégico, no caso, é aquele RH que tem conhecimento da estratégia do negócio, tem uma cadeira no board, toma decisão junto com o negócio e tem lideranças de fato que desafiam o negócio, que não estão ali só para apagar incêndio. Né? E não é possível hoje você ter uma área de TA sendo que seu RH não é estratégico. Para mim, é você colocar a carroça na frente dos bois. É importante o RH passar pelo movimento estratégico e TA embarcar nessa jornada, né, para de fato se transformar numa área mais estratégica. A estratégia de pessoas, né, que é a base do RH e muitas vezes está traduzida na área de gestão de talentos, né, ou na área de treinamento e desenvolvimento e etc. Cada empresa tem um nome para essa área. Eu chamo de talent management. E aí, de fato, você vai ter os grandes pilares, né, os grandes temas dentro de TA. O Employee Value Proposition, que basicamente é a percepção de valor da sua empresa para os colaboradores, aquilo que eles percebem no dia a dia, vai desde a liderança, benefícios, ambiente de trabalho, valores, tudo que é perceptível forma o EVP. E o Employer Branding nada mais é do que você fazer a publicidade do seu EVP. Então, se a gente fosse comparar EVP e Employer Branding, o EVP é o marketing, ou seja, a sua estratégia, e o Employer Branding é a publicidade. É como você vai criar ações e estratégias para promover o seu EVP no mercado e assim conseguir atrair pessoas para sua organização. Existe muita confusão entre esses termos e é comum você ver, inclusive profissionais da própria área de TA, confundirem o que é o EVP e o que é Employer Branding. Mas lembrem-se que o EVP é o núcleo duro do Employer Branding, é tudo aquilo que está perceptível e o Employer Branding é como você vai pegar tudo aquilo e capitalizar e se comunicar com o mercado. Tá? Workforce Planning, que eu já comentei, né, super importante começar aí com a segmentação de talentos. O recrutamento e seleção em si, que continua dentro de TA, né, não é que são coisas separadas, não são. Você continua recrutando, ou seja, você vai fazer o seu afunilamento de candidatos, os testes, todas as etapas que vão compor a sua pré-seleção e a seleção em si, né, que são outras etapas também para que você chegue lá no seu shortlist, ou seja, os candidatos finalistas da posição que você vai apresentar para o gestor. O Talent Marketing, né, que na verdade é uma reunião de uma série de ações que o RH já conhece, já faz, como por exemplo, eu até falei do sourcing, que é quando você busca as pessoas no mercado, relacionamento com universidades, aqui a gente tem programas de bonding, programas de aceleração de carreira. O bonding basicamente são programas de relacionamento com talentos que você pode fazer na organização, tanto dentro quanto fora. Então aqui você só reúne uma série de atividades que já eram feitas e que antes não tinham conexão nenhuma. Agora tem um nome bonito, Talent Marketing. E Talent Relationship Management, isso daqui é uma parte que começa em TA, mas ela é transportada para Talent Management. Então aqui eu vou dar o exemplo do programa de trainee. A seleção do programa de trainee é feita pela área de TA. Dependendo da empresa, o onboarding também é TA. Às vezes é uma responsabilidade compartilhada com a área de treinamento. Mas depois disso, a trilha de desenvolvimento, as mentorias, a aceleração de carreira do trainee é responsabilidade da área de Talent Management junto com a liderança. Então, toda essa parte que é conectada com TA é chamada de Talent Relationship Management. E isso aqui é muito importante, porque hoje o recrutador, o profissional de TA, ele precisa estar conectado com essas outras áreas de RH, porque senão você vai selecionar o melhor talento e essa pessoa ela não vai ser bem aproveitada
na trilha que você definiu como empresa, no plano de aceleração de carreira, que é muito comum em programas de trainee. Então, a área de TA ela tem que conversar muito com a área de TM, né, para que de fato você tenha um programa que seja efetivo desde a seleção até o desenvolvimento dessas pessoas para cadeiras de liderança, que é o objetivo básico de um programa de trainee. Gestão de candidatos, que é um pesadelo de muitos RHs, né? Dar feedback, dar retorno, você conseguir fazer um pool dos seus candidatos e aqueles que a gente chama de silver, né? Que são os candidatos segundo finalistas. Então, como que você cria um pool, mantém eles engajados, direciona para próximas vagas. Isso, por incrível que pareça, reduz o trabalho do RH, mas tem muita empresa que não faz. E você acaba, muitas vezes, iniciando um processo do zero, porque não teve gestão de conhecimento e não teve esse networking com os candidatos segundo finalistas dos processos anteriores, que não faz sentido. Gestão de contratação, aqui a gente também está falando de outro pesadelo, né? Papeladas e tal, mas que com a pandemia, felizmente, isso mudou. Hoje, muitas empresas já têm feito um processo mais digital para admissão, uma experiência mais digital. Aí aqui entra exame médico, até você chegar de fato na carta proposta, que é quando você finaliza todo o processo seletivo. O onboarding, que ali inclusive faltou um A, ele foi passear, mas está ali. O onboarding basicamente é o processo que começa depois da carta proposta e é toda a experiência que esse candidato que agora vai se tornar um colaborador. Então essa experiência ela vai desde lá da admissão, começa também em como que é o seu processo de treinamento da pessoa que está chegando, aculturamento, os 3 primeiros meses dessa pessoa. Então, onboarding é um negócio que pega ponta a ponta, não é o primeiro dia no RH só. Ele vai muito além. E isso tudo leva a pessoa a formar a percepção dela quanto a trabalhar naquela empresa, que pode ser boa ou ruim, que pode inclusive fazer com que a pessoa peça demissão antes dos 3 primeiros meses, porque ela não se adaptou à cultura, ou porque o onboarding dela não foi bem feito. E por fim, como eu comentei, People Analytics. Então, basicamente, isto é o que compõe hoje uma área de Talent Acquisition estratégica. Tudo isso. É por isso que uma estratégia de TA precisa ter em consideração que a equipe ela vai ter que absorver, né, essas novas competências, esses favos que a gente tem visto aqui. O Jaime falando da experiência, né, do candidato, que está totalmente ligado ali com o primeiro favo, que é a parte de EVP Employer Branding, mas ele pega tudo, porque se você olhar a experiência do candidato, está no recrutamento, vai estar no talent marketing, vai estar na gestão de candidato. A experiência aqui do candidato, ela basicamente ela está englobada em toda a estratégia de TA, né? E ela também precisa ter uma tratativa. E tudo isso leva a melhores resultados de negócio, porque se você contrata a pessoa certa, na cadeira certa, né, você está aumentando a chance do negócio ter mais sucesso, tendo os talentos corretos na sua organização. Bom, falando aí, depois de toda essa é, estruturação, o Matheus está perguntando de diversidade e inclusão. Entra sim, Matheus. Inclusive na certificação, quando eu entro aqui no Favo, na certificação vocês vão ver que tem um Favo adicional que eu coloco aqui, que é diversidade, inclusão e equidade, porque assim como a experiência do candidato, ele está aqui dentro, está em tudo. Mas para mim é um tema tão importante que eu ainda vejo a necessidade, como TA, da gente colocar este tema como um dos favos e até mesmo tratar. Então a gente tem uma aula, inclusive, na certificação dedicada à diversidade, inclusão e equidade, e pertencimento também. Falando aí da carreira em TA, a gente tem hoje muitas possibilidades de carreira. E eu acho que é isso que eu também queria explorar mais com vocês, que eu não sei se vocês têm ciência do tamanho, da magnitude que a carreira de Talent Acquisition tem hoje. Então vocês estão vendo que eu tentei separar aqui as principais carreiras dentro de Talent Acquisition, que podem ser dentro de grandes empresas multinacionais, empresas pequenas e médias, startups, consultorias, headhunting, etc. E basicamente, vocês podem ver que tem muita possibilidade. Então eu separei o recrutador, que ele é o interno, né, ele trabalha dentro de uma empresa, seja uma startup, uma empresa grande, média, etc. E o headhunter, tá? O termo headhunter geralmente vem de consultorias. Então você não vai ter um headhunter dentro da empresa. Você pode ter uma pessoa que faz algo muito parecido, mas é um termo que vem de consultoria. E o headhunter geralmente é um profissional mais sênior, que tem muito contato no mercado, tem uma rede de contatos, um networking muito bom. Né? E essa é uma das principais diferenças de um headhunter para um recrutador. Geralmente é uma pessoa mais sênior e com mais relacionamento. E o sourcer, que é uma atividade relativamente nova para a empresa, mas como eu falei, não é nova
para consultorias. O sourcer é aquela pessoa que vai construir pipeline de talentos, porque quando abrir a vaga, o sourcer já fez contato e já tem networking com os candidatos certos. Então você diminui substancialmente o tempo da vaga aberta. E aí as empresas começaram a perceber a importância de ter esse profissional e passaram também a ter em seu quadro de TA pessoas que estão 100% focadas nisso ou têm parte das suas atividades relacionadas ao sourcing. E aí vocês estão vendo que dentro dessa carreira de recrutador, headhunter, sourcer, independentemente da empresa, você pode começar como um aprendiz, né? Então depois eu vou mostrar um slide com vários programas de aprendiz. Você pode ser um estagiário, um trainee, você vira auxiliar, aí vai para analista, júnior, pleno, sênior, especialista. Se for uma empresa grande, você vai ter o cargo de consultor. Se for, né, uma empresa aí, uma multinacional com estrutura, às vezes até uma empresa menor, tem coordenador, e tem até gerente júnior dessas áreas, né? Uma pessoa que está no nível de gerência júnior e que tem pessoas abaixo, pode até mesmo ter coordenadores abaixo. Empresas grandes, multinacionais, vão ter até mesmo gerente sênior. E as consultorias de headhunting também. Né? Eles obviamente dão outros nomes, mas muitas vezes um diretor de uma área de headhunter ele está equiparado a um gerente sênior de uma grande empresa que está dentro da estrutura de recrutadores. E tem empresas multinacionais que têm até mesmo cargo de diretor de recrutadores, né? Até por conta da complexidade da área de talent acquisition. Você vai ter diretor de talent acquisition dependendo do tamanho da empresa. Isso significa que o diretor de TA ele responde para um vice-presidente de RH, ou às vezes responde para fora, ou às vezes responde regional, né? Então a carreira hoje de TA, né, especialmente em grandes empresas, ela pode ser enorme. Né? E acho que é isso que a gente precisa começar a dar mais visibilidade no mercado, porque as pessoas ainda veem muito a área de TA como uma área de entrada. E olha só, somente nesse pilar de headhunter, de recrutador, as possibilidades de carreira que existem hoje em diferentes segmentos de empresa. Outra carreira que eu chamo de filé mignon hoje de TA, porque é uma carreira que está muito em alta, é a área de employer branding ou talent marketing, Né? Então, como vocês viram, talent marketing reúne uma série de ações relacionadas a atividades que dão suporte ao EVP. Programa de estágio, programa de trainee, programa de bonding, programa de aceleração de carreira, relacionamento com universidades, etc. Muitas vezes isso está junto do employer branding. Aí você contrata uma pessoa de employer branding que também tem atividades de talent marketing. É bem comum você ter essa junção. Nesta área, dependendo da empresa também, você vai de aprendiz e chega até gerente sênior. Você hoje pode ter tranquilamente um gerente sênior de employer branding, dependendo do tamanho da empresa e até mesmo da importância que essa empresa dá para este tema. Então, esse gerente sênior responderia para um diretor de talent acquisition. Tá? Então, hoje isso é plenamente possível e existem hoje gerentes de employer branding. Então, é muito mais comum você ver essa nomenclatura no mercado, employer branding. E aí eles vão ter atividades, né, que vão desde construir a estratégia do employer branding alinhado ao seu EVP, até mesmo às vezes vão para atividades de talent marketing, universidades, fazer programas de aceleração de carreira e etc. Então entendam que aqui os trabalhos são bem diferentes, né? Aqui você vai ser a pessoa que realmente vai fazer vaga, vai fazer processo seletivo, vai fazer recrutamento, vai ter contato com o candidato, vai fazer networking, né? Esse daqui realmente é o pilar básico, né, de uma área de TA. Aqui a gente já está falando de uma coisa bem mais estratégica, né? Por isso que tem sido chamado muito de filé mignon, que as pessoas falam, nossa, novo e tal, legal, marketing, vou fazer. Né? Então acho que tem diferenças substanciais aqui no dia a dia e nas atividades que esses profissionais fazem. Tá? Outra área também muito em alta dentro dos RHs, especialmente startups, fintechs, empresas grandes, empresas multinacionais, People Analytics. Então, essa não é uma exclusividade da área de TA, é por isso que eu estou chamando de People Analytics e não de TA Analytics, mas muitas vezes a pessoa que trabalha em People Analytics também tem braço, né, também tem, na verdade, um recurso para Talent Acquisition. Então aqui você tem nas áreas de People Analytics, né, que vão trabalhar dados de RH, que vão, dependendo do nível de maturidade da empresa em dados, elas vão desde construir dashboards até chegar a modelos preditivos. Mas assim, quando você ouvir modelo preditivo, algoritmo, inteligência artificial, lembra que eu falei,
são pouquíssimas empresas que estão lá. Algumas projetam, mas na hora que você vai ver não tem nem segurança na base de dados. Então, é super importante saber onde a sua empresa está e se ela de fato tem avançado tanto. Eu posso até deixar um link da Gartner, que tem um modelo de cultura analítica que vai do nível 1, que é tipo só sei fazer um relatório, a nível 5, que é a parte de machine learning, a parte de algoritmos. A grande maioria das empresas, a maioria massiva, inclusive grandes empresas, está no nível 3, nível dashboard. Dashboard. Né? E isso já é muito mais do que empresas que estão no nível 1. Então, em People Analytics, que não é só TA, como eu falei, mas engloba TA, tem aí uma possibilidade de carreira grande, até mesmo uma gerência júnior, que eu acho que é o que eu tenho mais isso de comum em empresas grandes. Na parte de operações de TA, a gente também tem, especialmente em empresas grandes, uma carreira muito interessante, né? E ainda assim, eu vejo que os RHs têm bastante dificuldade para atrair e reter talentos nessa área, porque é a área mais operacional de talent acquisition. Então, aqui são as pessoas que vão trabalhar, às vezes, na pré-seleção, fazendo contato com o candidato, e depois na pós-seleção, mandando proposta, coletando documentos, fazendo admissão e etc. Então, esse é o trabalho mais administrativo da área de TA. Mesmo nessa área, dependendo da empresa, você pode ter até mesmo um cargo de diretor, que não vai ser exclusivo de Talent Acquisition, mas vai ser um diretor de operações de RH. Então, se você está numa empresa grande hoje, você pode crescer nessa área até mesmo um cargo de diretoria. E eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos em operação. E para mim, um profissional de TA completo, ele tem que ter a visão tanto da estratégia, ou seja, do filé mignon aqui, que todo mundo quer, mas ele também tem que ter a visão da operação aqui. Porque os profissionais que não têm essa visão são geralmente os profissionais que vão prometer um prazo para o cliente, né, de contratação que não é real. Porque a pessoa não conhece o processo. Ela não sabe que a área de admissão não vai conseguir fazer aquela admissão porque a folha fecha. E a pessoa vai lá e promete um prazo que é irreal para o cliente. Esse é só um exemplo, mas um profissional de TA precisa ter a visão tanto da estratégia quanto da operação para que seja de fato uma visão completa. E projetos de TA, né? É uma área que também tem crescido muito em RH, não é só TA, tem outros projetos de outras áreas também, mas aqui eu tenho visto muito, até porque as pessoas têm trabalhado mais em formato de squad, usando um pouco mais de agilidade, então você acopla uma pessoa de projeto, por exemplo, para fazer estratégia de talent acquisition, ou para construir o dashboard de talent acquisition, ou para implementar um sistema de TA. Né? Então é muito comum você ter esses projetos mais ad hoc dentro das carreiras de TA, e a pessoa que trabalha em projetos pode também ir tranquilamente até um nível de gerente júnior, se for numa grande empresa. Tá? É muito comum que essa pessoa seja um pouco mais sênior, geralmente um analista sênior, um especialista, e em algumas empresas chega realmente até um nível de gerente júnior. Bom, não dá para falar de carreira, né? Eu acho que a gente já tem que quebrar o tabu aqui, até mesmo como profissionais de TA, salários, né? Até porque a gente tem uma coisa chamada Glassdoor, e tudo aquilo que a gente falava como recrutador anteriormente, do tipo, não posso falar o salário a combinar, a pessoa simplesmente entra no Glassdoor e faz a pesquisa salarial dela muito aproximada em 2 minutos. Né? Então, é um tabu que já caiu por terra e que não faz mais sentido, né, os RHs, na minha visão, ficarem segurando uma informação que o candidato vai ter acesso, quer você queira, quer você não queira. Ainda mais se a sua empresa for conhecida no mercado, se for grande, é só entrar na página da sua empresa que você vai ver lá que tem 100, 200 mil salários já postados. E isso dá uma confiabilidade e uma aproximação para os salários reais da sua empresa que é grande. É por isso que a gente tem que começar a trabalhar um pouco desse tabu, né, dentro da área de TA. Então, vocês viram aqui, eu deixei alguns cargos, né, daqueles que eu comentei no slide anterior, mas só dando uma ideia para vocês, eu separei em empresas multinacionais grandes, startups, empresas médias e pequenas, consultorias e headhunting, e o que a gente chama de RPO, que são consultorias focadas em processo de terceirização de talent acquisition. Então hoje tem várias empresas que na sua estrutura eles terceirizam parte de TA ou até mesmo tudo de TA. E hoje existem consultorias focadas em prover profissionais de talent acquisition que ficam alocados exclusivamente à sua empresa. Por isso que eles são diferentes da consultoria. Na consultoria, às vezes, você vai pagar para um headhunter ou para uma consultoria buscar candidatos e fazer o processo seletivo de uma vaga específica. E aqui não. Aqui a gente está falando de uma pessoa que está 100% focada na sua empresa. Ela é um terceiro, mas ela trabalha para a sua empresa. Né? Então, esse é o modelo de RPO.
Empresa grande, vocês estão vendo, o menor aprendiz é o salário meio base, né? Então a gente tem aí uns preços um pouco tabelados. Tudo que eu peguei, pessoal, é média, tá? Do Glassdoor. E eu até coloquei um pouco aí da disparidade, porque às vezes você tem a média, mas você tem salários muito disparados entre o mínimo e o máximo. Então tentei excluir aqueles que eram muito disparados ou aqueles que eram muito pequenos também, para manter a nossa média um pouco mais confiável. Estagiário, né, um salário aí médio, se for uma grande empresa, 1.800, uma empresa menor ele é um pouco menor. Quando a gente olha aqui para os especialistas de Talent Acquisition, um recrutador hoje, ele tem um salário comparado, né, com o resto do mercado relativamente alto, né? Se a gente está pensando num recrutador sênior, num especialista, num analista sênior, às vezes num consultor. E vocês estão vendo essa disparidade, porque aqui eu estou falando desde um analista júnior, mais ou menos uns 4 mil, até um especialista, um consultor, que chega aí numa empresa grande a uns 11 mil, pelo menos, né? E aí vocês estão vendo que existem disparidades dependendo do tamanho da empresa. E é interessante, né, que headhunters hoje, além do salário, eles também trabalham com prêmio. Então, às vezes é prêmio por vaga fechada, ou bônus também no final do mês de acordo com a quantidade de vagas fechadas. Então, isso vai variando de empresa para empresa e é uma coisa também que varia de consultoria para consultoria. Falando aqui dos níveis, né, vamos pensar que você tem um analista júnior, um analista pleno, um analista sênior. O que vai diferir essas pessoas é muitas vezes, né, o tempo da experiência, mas não só isso. Isso não pode ser o único norteador, até porque a gente pode gerar bias. Às vezes você vai ter uma pessoa que tem 10 anos de experiência e uma pessoa que tem 5. E essa pessoa que tem 5, ela tem uma curva de aprendizado muito maior do que a pessoa que tem 10 anos. E às vezes ela está entregando até mais resultado. Então, toma cuidado com a questão fator tempo. Não pode ser o único norteador. O que separa muito nessas pessoas vai ser as competências que elas têm, a forma como elas entregam os resultados, o comportamento que elas demonstram para trabalhar alto volume de vagas, baixo volume, projetos ao mesmo tempo. Então, é uma das maneiras que você vai ter para diferenciar. Um recrutador hoje especialista, ou nível de consultor, né? Muitas vezes é uma pessoa que já tem mais tempo de experiência, já é uma pessoa bem estabelecida na carreira, já tem um track de desempenho também forte. Então, essa diferença entre os níveis, ela varia muito de empresa para empresa, mas eu diria muito que está com base na experiência que essa pessoa tem e, de fato, nos resultados e no comportamento que essa pessoa demonstra, para que você possa diferenciar um júnior, um pleno, um sênior, um especialista, um consultor. E aí, pensando aqui, né, vocês estão vendo salários aí de Headhunter, People Analytics, operações de TA. Então aqui existe uma certa diferença, né, nesses diferentes cargos. Isso também vale para os tipos de empresa, né, para os tamanhos. E obviamente a disparidade maior está nas vagas de liderança, né, que vai desde um coordenador até um diretor. Um diretor hoje numa grande empresa chega a um salário de 35 mil, mais o bônus, mais os benefícios também que são diferenciados. E nas consultorias de headhunting também tem salários bastante competitivos em relação a outras profissões. E o que eu quero ressaltar é que as empresas que já valorizam TA ou que já veem a importância desse tema já conseguem competir muito fortemente em termos de salário e benefícios para reter os seus profissionais. Então, olha, né, a disparidade de salário e algumas cadeiras aqui com um salário super alto, né, e eu acho que isso é importante porque o mercado já tem respondido e valorizado mais o profissional de talent acquisition. Portanto, se você hoje não está na carreira, está vendo isso, está vendo o que eu estou falando, pense bem, porque é uma carreira muito promissora, uma carreira eu pelo menos amo, é difícil eu falar, né, sobre ela, e tem muitas possibilidades. E isso vai de perfil. Ah, quer dizer que salário maior é empresa grande e vou trabalhar na multinacional? Não necessariamente. Tem empresa que tem um perfil diferente do outro, né? Acho que vale também o seu perfil como profissional, para que você também entenda qual é o tipo de empresa que mais se adapta ao seu perfil. Essa seria a maior dica que eu daria. Bom, e aí para dicas básicas, eu também vou mandar esse material para vocês, mas quem tem interesse aí em programa de aprendiz, estágio, trainee, tem uma série de empresas que vocês podem entrar nos sites. Vocês estão vendo que tem inscrições semestrais, às vezes anual, dependendo do programa. Então, para começar nessa carreira, o mais fácil é como estagiário, aprendiz e trainee, fato, né? Mas se você quer mudar de carreira e também para essa área, uma possibilidade de você fazer isso internamente, né? Então fazendo um processo interno e mudando de carreira dentro da sua empresa,
ou às vezes dando 1 ou 2 passos para trás no mercado para começar na carreira aí de Talent Acquisition, se esse for de fato seu sonho, né, aquilo que você busca. E é importante ressaltar para quem já é profissional da área e quer continuar avançando, vocês provavelmente sabem disso, mas tem gente que ainda não sabe, que a relação entre grandes empresas e candidatos mudou e esqueceram de avisar. Né? Então, mandar currículo não é mais efetivo, mandar 200 currículos por dia não é mais efetivo. O networking hoje é o nosso cartão de visita. Cadê um? Sumiu. O currículo ele deixou de ser, né, o grande foco do processo seletivo, ele passa a ser um trunfo, né? O network ele é hoje o cartão de visita, seja ele dentro do LinkedIn ou seja ele dentro da sua rede de contatos. Reputação também, né? O candidato também tem reputação e recrutador lembra das coisas, né? Como eu falei, os currículos não são mais efetivos, mandar 200 não garante que você vá para uma entrevista. Hoje, o network, especialmente em empresa grande, startups, empresas médias também, ele é muito importante. Né? Então é importante pensar em como desenvolver o seu, como você chega de fato numa entrevista. Porque, sem brincadeira, tinha vagas quando eu era recrutador, que uma vaga de um analista, por exemplo, tinha 5 mil inscritos. Como é que você vai avaliar 5 mil currículos? As pessoas ainda acham que tem um recrutador lendo 5 mil currículos atrás de uma máquina. Não mais. Especialmente nas empresas que têm formato de TA. Até porque elas já automatizaram boa parte do seu processo de recrutamento. E networking é diferente de QI. Importante a gente lembrar, QI é quem indica, né? Networking é sua rede de relacionamentos. Tem gente, especialmente no Brasil, que confunde isso com QI, que é quem indica, né? Ah, aquela pessoa tem as costas quentes. Existe nepotismo nas empresas familiares? Muitas vezes existe. Existe esse negócio do QI, empresa grande multinacional? Também existe. Mas, né, aqui a gente está falando da diferença, né, e de como você valoriza de fato a sua rede de relacionamentos. Bom, aqui tem todo o material da formação, eu não vou estender muito nele, mas é só para vocês saberem que ela começa aí em fevereiro. Ela está totalmente baseada aí no livro. A gente procurou fazer uma certificação que vá para todos os perfis, né, de profissionais, desde profissional de TA, headhunter, líder de RH. Eu também recomendo para líder de negócio, porque as competências de TA não são só de RH, elas também são do líder de negócio e BP de RH. Né? O business partner hoje, dependendo da empresa, também tem papel dentro da área de talent acquisition. Às vezes o BP também faz seleção. Por isso que eu acho que é muito importante que esses profissionais também tenham esse tipo de formação. Toda a estrutura, né, que a gente tem da certificação, ela está muito baseada em aulas, né, então a gente vai ter aulas ao vivo, mas também tem muito material de estudo, vídeos, e-learning, né, e principalmente case. Então a gente tem focado muito na certificação em trazer uma estrutura de cases e uma estrutura na qual os participantes realmente participem. Né? A ideia não é ser um monólogo. E, como o Cidral falou, a gente tem o livro aí, a caneca, né, para os inscritos, acho que já fechou inclusive os 30. E dúvidas, quer saber um pouco mais da certificação, tá no chat aí, algumas informações que o pessoal da Sustentare está colocando. Vocês entrem em contato aí direto com a Sustentare, tá? E para quem for participar aí da certificação, será um prazer, né, tê-los aí na certificação. Queria também trazer uma informação super rápida, que a gente está fazendo aí, o João Paulo pediu para eu fazer aí a, a divulgação. A gente está lançando aí o State of Agile HR, que é um relatório que fala sobre as tendências do RH ágil para 2022, qual a importância deste tema, muito conectado com a pós também que a gente tem de RH ágil, e como que o Covid impactou as empresas. Então eu trouxe um pouco aqui, né, e acredito que vocês vão encontrar muito material legal também. Vocês conseguem baixar esse material, tá? Então a gente também disponibiliza o link para vocês. Bom, vamos para a parte que importa. Eu vou sortear o livro e depois eu vou abrir para perguntas. Então, quem quiser ficar super à vontade, a gente vai interagindo aí também para fazer uma parte aí de perguntas e respostas, tá? Espero que vocês tenham prestado bastante atenção aí nos slides. Eu vou abrir aqui o Menti e aí, se vocês quiserem conectando, é só conectar com a câmera do celular aqui no QR Code. Vocês conseguem acessar o site. Ou se não estiver conseguindo, ou se preferir, digita menti.com no computador ou no celular e coloca este código que está aparecendo aqui. Espera aí que eu vou abrir o Menti.
Tô vendo que já tem um monte de gente conectada. Só vou passar ele aqui para a tela para vocês poderem ver. Bom, acho que já temos um bom número conectado. Vou começar aqui, tá? Na hora que eu dar o start aqui, vocês vão começar a ver as perguntas e então vocês precisam responder essas perguntas. Lembrando que quanto mais rápido você responder e certo, mais pontos você recebe, tá? Então tenta responder o mais rápido aí que você puder. Vamos começar. Durante a pandemia de Covid, quantos profissionais de TA alegaram estar usando mais ferramentas digitais? Isso daqui é uma pegadinha, então eu falei de uma porcentagem naquele slide que eu mostrei. Opa, 11 acertaram, hein? 10 agora, né? Então, na hora que eu falei da questão das ferramentas digitais, teve de fato 39% dos profissionais que disseram que estavam buscando novas soluções além de entrevista, né? Além de fazer entrevista por Skype ou Teams. Então vocês vão ver que aparece aqui um ranking e a boa é que você ainda tem tempo de passar essas pessoas que estão aqui na frente, tipo a Karina, essa pessoa aqui que eu espero que eu consiga identificar depois. Então, quem está aqui, se responder certo as próximas e rápido, passa, hein? Questão 2. São alguns dos sites para programas de aprendiz, trainee e estágio. Foi um dos últimos slides que eu mostrei. Vamos ver quem estava atento. Muito bem. Nube, Eureka, Aprendiz Legal e Espro. Os outros têm um erro ou outro. A Hudl, por exemplo, é uma HR Tech, tá? Ela não está enquadrada em empresa que trabalha com programa de estágio e aprendiz. Vamos ver como é que está esse ranking aqui. Acho que a Karina vai passar, hein? Aí, ó, Jaime, Luana, dá para passar a Karina ainda, hein? Leonardo também. Pergunta 3. A melhor maneira de se chegar na entrevista hoje é? Boa. Pegadinha também, né? Porque algumas das opções aqui elas podem ser válidas, mas tem uma opção que é mais factível hoje em dia, que é fazer networking de qualidade e lembrar que o currículo ele deixou de ser um cartão de visita e ele é mais um trunfo que você manda depois de estabelecer esse networking, seja com o recrutador, seja com o líder da posição. Olha lá, a Karina tá na frente, Luana dá para passar ainda, hein, Luana? Tá, peraí. Questão 4. São algumas das novas competências do profissional de TA. Lembra do funil lá que eu mostrei? Ter olho de águia, expert em mídias sociais e ter mindset digital. As outras tinha um erro cada uma, né? Uma competência que ou era tradicional ou tinha a ver com outra profissão.
Boa. Karina ganhadora. O único requisito, né, é estar no Brasil, especialmente, né, para que eu possa enviar o livro. Vou fazer um autógrafo e eu envio. Então me procura depois no LinkedIn, manda mensagem que a gente conversa, tá? Muito bem. Agora, pessoal, eu vou abrir para fazer perguntas. Então, quem puder ficar um pouquinho mais, eu vou responder perguntas. Eu vi que tinha uma série de perguntas lá no chat. Eu vou começar por elas e depois também eu abro para os demais se tiverem perguntas adicionais, tá? Com o mercado tão aquecido ultimamente, a estratégia de sourcing ainda faz sentido? Candidatos abordados com antecedência muitas vezes já não estão mais disponíveis quando a vaga de fato é aberta. O ponto é, Thiago, que esses candidatos muitas vezes eles estão empregados no momento. E o sourcing, ele não diz respeito necessariamente a só pessoas que estão disponíveis, e sim pessoas que você vai atrair para a sua organização. A importância do sourcing, para mim, ela está relacionada às vagas mais estratégicas da sua empresa. Por exemplo, não faz sentido fazer sourcing para uma vaga de estágio, porque você tem um grande volume de pessoas no mercado para suas posições de estágio. Mas se você tem, por exemplo, uma vaga de diretoria de vendas de uma BU sua, de uma unidade de negócio, aí para mim já faz sentido você fazer o sourcing, porque você vai ter muito menos candidatos disponíveis no mercado, muito provavelmente a maioria empregada. Então, o sourcing ele vai fazer sentido para que você crie relacionamento com essas pessoas, porque elas podem ser pipeline hoje ou no futuro, né? E você consegue realmente reduzir o tempo da vaga aberta. O principal do sourcing é você reduzir o lead time da posição, né? Ou seja, principalmente o tempo de recrutamento para você chegar nos candidatos certos e aí conseguir construir o seu shortlist, tá? O BP faz parte da carreira de TA ou é independente? Bom, Matheus, até acho que eu respondi isso no final, né? Eu vejo muito sentido do BP também ter capacidade de talent acquisition, porque dependendo da empresa, o business partner também tem funções de TA. Às vezes o BP entra em processos seletivos de vagas estratégicas, ou às vezes o BP também faz projetos de talent acquisition, projetos com o negócio. Por isso que para mim faz total sentido um business partner de RH também ter as capacidades de TA e conhecer a estratégia de TA. O Jaime me chamando de senhor, muito obrigado. Já estou me sentindo velho aqui, já me ajudou a sentir mais ainda. Brincadeira. Como o senhor avalia as empresas com vagas abertas, com dificuldades para preencher, em que os candidatos são barrados pelos pipelines automatizados sem nenhum contato humano com a empresa? Esse é um dilema hoje, né, Jaime? E isso também diz respeito à experiência do candidato. As empresas precisam tomar especial cuidado, porque se você automatizar demais o seu processo, o risco que você corre hoje é de não oferecer uma boa experiência. Então, eu até dei um exemplo da empresa que faz você ter lá 1 hora e meia de testes e no final ser reprovado, né? Mesmo tendo uma boa, é, um bom desempenho nesses testes. Então, eu diria que tem que ter um balanço entre aquilo que é virtual, teste, aquilo que tudo que é automatizado, mas também o contato da empresa com esses candidatos. Por mais que eles não vão avançar no processo, é importante ter um feedback, ter um retorno, né? Então hoje você consegue fazer isso por meio dos sistemas de talent acquisition, mas existem maneiras simples de você dar um retorno para um candidato. Hoje tem headhunters, por exemplo, que usam o próprio LinkedIn para dar retorno. Então eles postam lá no feed falando, olha, vaga X, obrigado por todas as inscrições, a gente já tem um candidato finalista e gostaria de agradecer os demais inscritos. Talvez não seja a melhor forma de você dar um retorno, mas já é um retorno. É melhor do que você não dar retorno no R1, né? Então acho que é uma prática interessante de alguns recrutadores. E os sistemas hoje, às vezes não precisa nem ter sistema, você pode fazer uma mala direta também para dar retorno. Eu acho que não dar retorno é o pior cenário possível, né? Dentro das limitações que você vai ter de recursos, pelo menos algum retorno, mesmo que seja automatizado. E principalmente para aqueles candidatos que estão avançando no processo, aqueles candidatos que são silver, que estão na final e tal, que não sejam eventualmente escolhidos, eu diria que a melhor forma é dar retorno face to face, né? Recrutador dando retorno para aquela pessoa, né? Então, nas minhas equipes de TA, eu sempre prezei por essa questão do cuidado com o feedback para que o processo também ele não fique robotizado demais e isso perca de fato, né? Você vai perder aquela possibilidade que você tem de criar relacionamento com os candidatos, tá? Então acho que é um dilema e existe provavelmente um balanço que é nem muito automatizado nem pouco, né? Porque também não dá mais para o recrutador ficar focando em atividade 100% operacional, porque como vocês viram,
Talent Acquisition tem outras atividades que o profissional de TA precisa, de fato, focar, né, mais estratégicas. O que torna um recrutador especialista de TA, acho que eu já tinha passado um pouco sobre isso, né, Matheus? Então, eu falei dos diferentes níveis e, principalmente, ainda é um processo um pouco ambíguo, né, do que você de fato difere, por exemplo, um analista sênior de um especialista. Muitas vezes é o tempo de experiência, mas como eu falei, toma cuidado com essa questão do tempo, porque você vai ter profissionais com curva de aprendizado pequena, que são autopotenciais e que vão se desenvolver mais rápido. Então, se você só usar o tempo como fator, você pode criar uma bias, ou seja, você pode criar um viés, né, e às vezes até mesmo a perder esse talento porque você está dizendo que ele não tem ou ela não tem o tempo necessário para sentar numa cadeira de especialista. Mas muitas vezes você coloca a pessoa nessa cadeira, que é aquela pessoa que domina totalmente a área, que atua de maneira autônoma, né, e que precisa de pouquíssima orientação do seu líder direto para fazer seu trabalho. Né? Eu acho que é uma forma também de você ver uma pessoa mais sênior na área. Teve um artigo na Financial Times que empresas estavam tendo dificuldades para preencher vagas justamente porque os candidatos não conseguiam superar os requisitos automatizados. E tomar cuidado também, né? Porque às vezes a gente, como área de TA, também tem que ajudar a liderança a escrever bons job descriptions. Quantas vezes a gente não vê, né, posições que querem a pessoa perfeita para o cargo? Esses dias eu até vi uma, mandei para um colega e falando, olha, eu até teria pessoas para indicar para você, mas o job description está tão complexo que eu não vou indicar, né? Porque você está pedindo inglês, espanhol, está pedindo, se possível, um alemão. A pessoa tem que ter conhecimento da parte de operações, conhecimento da parte de expertise. Então ela estava querendo vários profissionais dentro de um. Então, acho que é importante, como área de TA, a gente também ter esse senso crítico e ajudar a liderança a ser realista nos job descriptions, porque senão o que pode acontecer é a gente também ter candidatos muito fora do perfil se candidatando e até mesmo candidatos desistindo de se candidatar mesmo tendo o perfil, porque ele vê tantas coisas ali que talvez essa pessoa fique com receio de se candidatar achando que não tem o perfil. O Jaime perguntando do sourcing, né? O sourcing, Jaime, é a atividade de você criar, né, mapeamentos de mercado, se adiantar ao mercado e conseguir de fato diminuir o tempo da vaga aberta. O banco de talentos ele é uma atividade muitas vezes que o sourcer usa, né? Então o sourcer consulta o banco até mesmo para direcionar candidatos para um recrutador. Às vezes o sourcer é o recrutador, às vezes são papéis separados, né? Então o banco de talento ele é uma das atividades que está dentro do Favo de gestão de candidatos que eu citei, tá? O Source, na verdade, ele vai utilizar o banco de talentos para direcionar as pessoas que foram avaliadas em outros processos e que eventualmente não foram aprovadas, mas que ainda assim são bons candidatos para a empresa. Bom, acho que do chat eram essas. Não sei se o pessoal tem mais perguntas. Se quiserem interagir, por favor, fiquem à vontade. Se quiser abrir o microfone também. Tranquilo? Deixa eu ver se acho que chegou alguma coisa. Gislaine aqui dando parabéns, super obrigada. Opa, já está na formação. Nos vemos lá, Gislaine. Super ansioso aí para a gente começar. O Jaime parabenizando também, super obrigado. Bom, se não temos mais questões, eu também queria agradecer super aí a participação de vocês, as perguntas que vieram, e espero realmente ter ajudado a desmistificar um pouco a carreira de TA e principalmente valorizar mais essa carreira. Porque o que a gente faz, né, enquanto profissional de TA é um trabalho muito importante para a organização. E eu estou muito feliz de ver, de fato, que agora a gente tem como empresas mesmo, né, reconhecido mais esse papel que é tão importante. Super obrigado, boa noite aí para todo mundo. A gente se vê nas próximas lives aí da Sustentare e também nos cursos para quem for continuar aí com a gente. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Um forte abraço a todos. Boa semana. Boa noite.